Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite, Êxodo, capítulo de número 19, o verso de número 25. Êxodo 19, a partir do verso de número 9. Vamos fazer essa leitura. Portanto, na palavra do Senhor, eu lerei, os irmãos acompanharão a leitura que farei. Nós que começamos a estudar o capítulo 19, semana passada, e vamos então na sequência aqui, nós que já temos tido aí o privilégio de estudarmos um pouquinho do livro de Êxodo já há algum tempo. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, Êxodo 19, a partir do verso 9. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lave eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e de todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo, que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isto. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, Pai querido, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor. Clamamos para que, na Tua graça e misericórdia, Teu Santo Espírito nos edifique, nos ilumine para compreender a Tua palavra e assim, ó Deus, possamos fazer conforme a Tua vontade. Nos ensine, ó Deus, fale ao nosso coração. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus. Que o Senhor me use apesar de mim mesmo, e assim fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs,
é o que também suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quem é o Senhor para ti? Quem é o Senhor, nosso Deus, para você? Como nós falamos no início desse culto, muita gente tem encarado esse Deus como se fosse um Deus servo, um Deus que está pronto a satisfazer os desejos do seu coração, um Deus camarada, um Deus que está aí simplesmente para fazer a vontade do seu coração. Um Deus que, pelo simples fato de você crer no seu santo nome, o simples fato de reconhecer que Ele existe, já deveria derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Que deveria vir com uma nuvem branca de paz e de encher de harmonia e de calor o seu coração. Mas não é assim que o Senhor se apresenta ao povo de Israel. Ele apresenta numa nuvem escura, com trovões, com relâmpagos, para mostrar o seu poder. E nós vimos no final, no concluir dessa passagem, na primeira leitura que fizemos no culto de hoje, que o povo ficou com tanto medo que pediu para Moisés falar diretamente com eles e não ouvissem mais a voz do Senhor. E aí Moisés explica que tudo aquilo que eles não deveriam ter medo de Deus, mas que eles deveriam temê-lo no sentido de respeitá-lo, de reverenciá-lo. Porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, vai dizer o verso de número 20 de Êxodo 20. Deus é o Deus todo-poderoso, o Deus grandioso, que apesar de toda a sua grandeza e sabedoria e soberania, resolveu se revelar a você e a mim, e resolveu nos chamar para fazermos parte do seu povo. Esse é o verdadeiro Senhor. A outra pergunta que eu quero fazer para você no início desse sermão é: e o que Deus quer de você? O que o Senhor requer de você? O que Ele espera de você? Nós temos várias passagens na Bíblia onde o Senhor responde isso. Uma delas, lá em Miqueias 6, sintetiza o que Deus requer do homem. Mas aqui em Êxodo, nesse momento em que Deus está se revelando a esse povo que Ele havia libertado há pouco, Ele também demonstra o desejo que Ele tem para esse povo, que serve para nós também. Relembremos aí alguns versos. Aqui em Êxodo, capítulo 20, verso 2, é dito assim: eu sou o Senhor. Então quem é Deus? Ele é o Senhor, é o dono, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é o teu dono, é o seu Senhor, é aquele que te livrou, te libertou, fazendo aqui a analogia da condenação e da escravidão do pecado, irmãos. Esse é o Senhor. Não é o Deus camarada ou amigão, aquele que você pode pedir socorro e que Ele vai fazer com que a prosperidade simplesmente caia sobre a sua vida, independente da sua comunhão com Ele e do modo que você o enxerga. Todos aqueles que serviram ao Senhor sempre se apresentaram a Deus com a devida reverência e com o devido temor. O próprio Cristo, o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, nos ensina a nos portar diante do Senhor como aquele que é o Todo-Poderoso. Um outro texto que eu quero que você dê uma olhadinha comigo para responder essas duas questões iniciais é Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e verso 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que Deus espera de você, Israel? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então o que Deus requer de ti? Nós temos aqui uma sequência simples, Temas ao Senhor, andes nos seus caminhos, o ame e o sirva
de todo o seu coração, de toda a tua alma, guardando os seus mandamentos. Essa é a resposta que também nós vamos reforçar com o estudo de Êxodo 19. Voltando aqui para Êxodo 20 ainda, o verso 20 que já citei e quero repetir para inculcar na sua mente. Moisés responde ao povo: não temais. Veja, Deus não quer que você tenha medo dele. O temor é diferente de medo. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor, não sinônimo de medo, mas de reverência, esteja diante de vós com um objetivo, com uma finalidade, a fim de que não pequeis. Deus é o Senhor que resolveu se revelar a mim e a você e que nos livrou do cativeiro, do pecado, que nos reconciliou quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que nos chamou para fazer parte do seu povo. E o que Ele requer de ti? Que você o tema a fim de que não peque. Esse é o Senhor a que servimos. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que em sua graça resolveu nos alcançar e se revelou a nós para que o temamos. Como eu já disse, não no sentido de ter medo, mas no entendimento de respeitar, de honrar, de servir, de amar e de obedecer, como é dito lá em Deuteronômio capítulo 10, o verso 12 e o verso 13. Quando nós olhamos para Êxodo 19, meus irmãos, nós vemos Deus se achegar mais uma vez ao povo. Ele vai dizer a Moisés: olha, eu vou me apresentar a vocês, eu vou me achegar a vocês. E vemos que, através de Moisés, ele delimitou as bases da aliança. Isso nós vimos na semana passada. Nós vemos que a aliança do Senhor, segundo Êxodo 19, verso 5, era ouvir diligentemente a sua voz e praticar diligentemente a sua vontade. Aqui estava a base da aliança, da comunhão de Deus com o seu povo. E aí ele vai continuar na sequência do capítulo 19, definindo de uma maneira mais clara o que ele requer do seu povo. Povo que ele fez como sua propriedade peculiar dentre todos os povos, reinos de sacerdotes e nação santa. Portanto, na sequência aqui do verso 9 em diante do capítulo 19, nós vemos que Deus se manifestar de um modo poderoso e até mesmo chocante, ao ponto do texto dizer que todos se estremeceram diante da aparição de Deus, diante dessa manifestação teofânica de Deus. O verso 16 vai dizer que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, nuvem escura e espessa, com muito forte clangor de trombeta, fogo e tremor, terremoto. Imagina essa situação. Tem gente que não aguenta, não suporta nem uma chuvinha com trovão. Imagine você estar diante de um monte inteiro, fumegante, com uma nuvem escura, espessa, com raios e trovões, e um clangor de trombeta ensurdecedor, fogo, tremor, esse tudo tremendo, e ouvindo-se a voz do Senhor no meio desse trovão. Moisés disse que Deus fez isso para provar aquele povo, para que aquele povo tivesse a noção exata de quem era o Deus que eles estavam servindo. Irmãos, quanto maior o seu entendimento, presta atenção nisso que eu vou te falar, quanto maior o seu entendimento a respeito da grandeza de Deus, mais humilde será a tua postura diante do Senhor. Quanto maior a noção que você tiver da grandeza e de quem é o Deus que nós servimos, mais humilde, mais contrito, mais reverente, mais obediente e mais sincero você será.
quando nós desprezamos a grandeza do nosso Deus, nós temos a ousadia de viver uma vida que não o glorifica. Quando você despreza o tamanho de Deus, o tamanho do seu poder, você anda em rebeldia. Você faz aquilo que alguém que tem o juízo perfeito e que entende a grandeza de Deus nunca faria. O fato de você não reconhecer a grandeza de Deus faz você viver uma vida que, ao invés de exaltar e glorificar a Deus, envergonha o nome do Senhor. Através de um testemunho falso e falho. Através de atitudes que são atitudes reprováveis. Através de posturas que são repreensíveis. Porque se você tivesse a noção exata do tamanho que é o nosso Deus, da grandeza que Ele tem, do poder que Ele tem, não teríamos outra postura senão nos prostrar diante do Senhor, como a figura do publicano e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ou como Pedro diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Não teríamos outra postura senão nos prostrarmos diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Agora, quando você perde a noção do tamanho da grandeza de Deus, você faz as asneiras que você faz. Você se apresenta diante de Deus sem o temor que lhe é devido. Você lhe apresenta um culto que agrada o seu coração e não agrada o coração de Deus. Como nós vimos lá no texto de Malaquias, que ele falou: eu não tenho prazer em vocês. Porque vocês apresentam o que é coxo, o que é doente, faz de qualquer jeito, não tem zelo. Para o governador humano vocês oferecem o melhor. Agora, para o Deus Todo-Poderoso, a gente faz de qualquer forma. A gente despreza. Quanto mais você estudar a respeito de Deus e quanto mais você tomar a consciência da grandeza do Senhor, mais você viverá de acordo com a vontade dele. Mais você entenderá quem ele é e o que ele requer de você. Esse Deus se apresenta diante do povo, segundo Moisés, para provar o povo e para que o temor desse povo estivesse diante dele, a fim de que não pequeis. Como que você tem se apresentar diante desse Deus? Você tem tratado ele como seu camarada? Como aquele que, se você falar delicadozinho, bonitinho, ai papaizinho, ele vai derramar ricas bênçãos sobre a sua vida? Acorda, meu filho. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Que se houvesse uma manifestação como essa que o povo de Israel presenciou, e que eles chegam para Moisés e falam: pelo amor de Deus, fala você com a gente, não deixa mais a gente ouvir Deus não. Nós não somente estremeceríamos, irmãos, mas nós teríamos um infarto. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça disso. Não é porque Ele, na sua graça, resolveu se reconciliar contigo, que você resolveu ter intimidade contigo, que você vai extrapolar o relacionamento com Ele. A pior coisa que você pode fazer é quando alguém que está numa posição de superioridade demonstra a graça para você e você abusa disso. Você se esquece da posição que você tem e da posição que aquele outro tem. E ainda mais quando se trata da pessoa de Deus. Nós vemos aqui nesses versos 16 a 18 um paralelo fantástico com o trono de Deus apresentado lá em Apocalipse e com a própria manifestação da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Ele desce como fogo, com um vento, uma tempestade, um som como de um vento tempestuoso. Isso mostra a manifestação de Deus, mostrando o seu poder. Em Apocalipse nós temos uma visão fantástica desse trono de Deus com trovões, com relâmpagos, com todas as manifestações que nós vemos aqui também nesse episódio.
Porque o Deus é o mesmo. O Deus de Êxodo é o mesmo Deus de Apocalipse, querido. Ele não diminui a sua grandeza nem o seu poder. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Quando olhamos para Êxodo, e vimos aqui o final, nós já lemos isso várias vezes, Êxodo 20, verso 18 a 21, nós vemos aqui alguns detalhes a mais e que nos mostra sobre o propósito de Deus nessa sua manifestação tremenda, que é deixar claro para o povo quem ele é e, ao mesmo tempo, deixar claro para o povo o que ele requer. Essa manifestação registrada em Êxodo 19 e 20 é para deixar claro para o povo de quem Deus é e o que ele quer do seu povo, daqueles que ele separou e daqueles que ele libertou. O verso 20, que nós já reforçamos aqui, afirma que tal manifestação de Deus ocorreu para provar. Lembre que eu tenho tratado com vocês aqui em Êxodo que o povo de Israel está em treinamento, está passando por provas. E aqui mais uma vez Moisés diz isso. Olha, Deus permitiu essa situação para provar, para que o seu temor esteja diante do povo, a fim de que este povo não peque, a fim de que não pequeis. Deste modo, irmãos, tendo essa bagagem, tendo isso tudo vivo em nossa mente, nós podemos retornar aqui para os versos finais do capítulo 19, de 9 a 25, e ver que esse texto nos fala sobre as posturas exigidas por Deus como expressão do nosso temor. As posturas exigidas pelo próprio Deus como expressão do nosso temor para com Ele. Ou seja, de um modo mais simplista, o que Deus quer da sua vida. O que Deus requer de ti. E o que Deus requer de ti? O que nós podemos aprender, então, segundo as tratativas aqui de Êxodo 19, do verso 9 até o verso 25? A primeira coisa que Deus requer de ti, tentando assim esmiuçar e deixar o mais claro, o mais simples possível para que você compreenda, o que Ele requer de ti, primeira coisa é santidade. Nós vemos aqui em Êxodo 19 termos como, veja aí, acompanhe comigo, verso 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e faz o quê? Purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. É sinônimo de santidade. Depois, o que mais? Lá no verso 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E ele disse, estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ou seja, não tenham coabitação, não tenham relações sexuais nesses dias. Que era aqui sinônimo de santidade. Nós vimos, inclusive, na quarta-feira, estudando sobre Apocalipse, que a expressão de não ter contato com mulher é uma expressão que aponta para a santidade. Então, a primeira coisa que Deus requer do povo, quando Deus ia se manifestar para o povo, era assim, você tem que se purificar, você tem que lavar as suas vestes, você tem que se consagrar, tem que lavar as suas vestes, não tocar em mulher, ou seja, você precisa estar santo, você precisa buscar pureza. É o que Êxodo 20, 20 diz, Deus prova você, mostra a sua grandeza, a fim de que não pequeis. A primeira coisa que Deus requer de você, você que foi agraciado pela sua maravilhosa graça, e liberto da escravidão do pecado, porque Deus não exigiu nada de você antes. Ele vem e Ele te liberta. E uma vez que Ele te liberta, agora sim Ele requer de ti isso. A sua santidade não é para você ser salvo, para você ser liberto, mas é porque Deus já te libertou, então agora Ele requer de ti essa santidade. Veja que Ele vai dizer no verso 20, né? Capítulo 20, verso 2, que nós dizemos, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E por isso você vai guardar agora a lei moral que eu tenho para vocês. Veja, Deus não exigiu o guardar da lei como um mérito para ser liberto, mas Ele liberta primeiro para depois requerer alguma coisa do teu povo. Assim Ele fez conosco, Ele nos alcança com a sua graça, Ele nos tira das trevas, nos traz para a sua maravilhosa luz, nos faz povo dele, o seu amor nos alcança,
e nós ainda éramos pecadores, é isso que Paulo vai dizer, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Só que agora que ele já manifestou a sua graça, já nos salvou, já nos libertou, ele diz, olha, agora você como meu filho, você que foi liberto por mim, uma vez que agora eu te trouxe para a minha luz, eu quero que você viva como eu requero. Sede santos porque eu sou santo, vai dizer Levítico. Então a primeira coisa que Deus requer de você é santidade. É impossível alguém que diz conhecer a Deus viver na prática do pecado. Você pode até pecar, você pode até dar aquela escorregadela, mas segundo João, você vai buscar em Cristo Jesus o perdão, você vai se arrepender, você vai confessar os seus pecados e Ele vai te purificar. Porque sem santidade, você não pode ver a Deus, você não pode ter comunhão com Deus. O Deus Todo-Poderoso veio ao povo para prová-los, mostrando a sua grandeza, para que o povo temesse, de modo que lutasse para não pecar. O temor que Deus exige de nós não é um medo, mas sim essa reverência que me conduz a uma busca pela santificação, pela santidade, para retirar tudo aquilo que não presta da minha vida. Vários momentos das Escrituras, Deus exige santidade. Vejamos alguns aqui rapidamente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu vou ler o 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ou escrito está, sede santos porque eu sou santo. Uma vez que você foi alcançado por Cristo, o que Deus requer de você? Que você seja santo, que você viva em santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14, o texto clássico sobre santidade, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É incompatível alguém que se diz conhecer a Deus viver na prática do pecado. O que Deus requer de você, meu amigo? Primeira coisa, santidade. Uma vez que Ele te libertou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, fez você fazer parte desse povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, você deve viver agora para proclamar as virtudes de Deus. E você vai fazer isso através de uma vida santa, deixando de lado tudo aquilo que despreza o Senhor e demonstrando que você anda na presença dEle. O próprio apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Tessalônica a viver em santidade. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3 em diante, é dito assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, como os descrentes que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Cuidado, com Deus não se zomba, Paulo vai dizer, porque se você que foi alcançado por essa graça para viver em santidade e começa a viver de forma contrária, o próprio Deus será o seu vingador. Principalmente se você conduzir outros a pecar. Primeira coisa que Deus requer de você: santidade. Tudo bem? Esse Deus grandioso que se apresentou de uma maneira poderosa ao povo para prová-los, para que em temor eles não pecassem. E dessa forma, então, purifica, lave a roupa, não se achega a mulher, são expressões que apontam para santidade. Segunda coisa que Deus requer de você, voltando aqui para Êxodo 19. Volte lá para o texto base nosso. Segunda coisa que nós podemos observar é que Deus exige de você obediência.
Nós já falamos isso em outros momentos. Ouvir a voz e praticar aquilo que se ouviu. Veja aí no capítulo 19 expressões, como no verso 11, né? Estejam prontos para o terceiro dia. Uma ordem. Verso 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos. Ainda verso 12. Nem toqueis o seu limite. Inclusive com sanções para o desobediente. Todo aquele que tocar o monte será morto. Não toqueis. Aí ele vai dizer, no verso 21, e o Senhor disse a Moisés, desce e adverte o povo, que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo. Adverte o povo, não traspasse o limite. Ou seja, são ordens explícitas que Deus dá ao seu povo, mostrando que o que ele requer do seu povo é que obedeça. Se Deus diz para não subir, você não sobe. Se Deus diz para subir, você sobe. Se Deus diz para não tocar, você não toca. Se Deus diz para você tocar, você toca. Você tem exemplos bíblicos. Vamos pegar aqui Nadab e Abiú. Por que eles morreram? Porque apresentaram algo que Deus não tinha pedido para eles. Faltou obediência. Uzá, na sua boa intenção de segurar a arca do Senhor quando estava para cair do carro de boi. Deus, naquele instante, fez com que ele morresse. Por quê? Desobediência. A Bíblia diz, não é para ninguém tocar na arca da aliança. E não é nem para carregar a arca da aliança com um carro de boi. O que Deus exige de você, meu querido? Obediência. Obedecer à vontade revelada do Senhor. Quando existe uma prescrição bíblica, a única coisa que você tem que fazer é obedecer. Ah, mas e se? Esse e se é a sua desgraça. Ah, mas eu pensei que... Esse pensar além daquilo que Deus já determinou é a sua ruína. Faça o que Deus tão somente determinou. Por isso que o culto a Deus, um culto verdadeiro, tem que estar pautado simplesmente naquilo que Deus exigiu. Ah, mas eu gosto tanto, podia ter fazer um negócio tão diferente. Não faça, se Deus não mandou você fazer. No relacionamento com esse Deus grandioso, ah, mas eu gosto de um culto tão alegre para eu sair tão feliz. Não é você que tem que sair feliz do culto, é Deus que tem que sair do culto feliz com o culto que você apresentou a Ele. Você vem de modo reverente, também com júbilo, obviamente, o Salmo vai nos dizer isso, mas para agradar ao Senhor, para satisfazer a vontade de Deus e não a sua. Ah, mas eu gostaria de fazer tanto isso. Ah, eu queria tanto satisfazer os desejos do meu coração. Se Deus não te mandou, não faça. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Em toda a Bíblia, o fato de obedecer é colocado como um fator primário. O desobediente é louco, segundo as Escrituras. Nós vimos lá, em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, texto que já lemos, que afirma que Deus requer de cada um de nós que andemos em todos os seus caminhos, que o amemos, que o sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração e toda a nossa alma. Isso é obediência. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece a sua palavra, meu amigo, você é um louco. Porque na hora que Deus resolver aplicar as suas sanções sobre a sua vida, não vai sobrar nada. Você que já foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, que te livrou, então viva em obediência. Se Deus mandou você estar pronto, esteja pronto. Se Deus mandou você se guardar, então se guarde. Se Deus disse para você não tocar, não toque. Se Deus te advertiu para não traspassar o limite, não transpasse o limite. É nesse sentido que às vezes eu falo, mas eu pensei que Deus é bondoso e misericordioso, por isso eu achei que no meu caso Deus ia agir de uma misericórdia. Se Deus agiu de misericórdia sobre a vida de alguém, não significa que Ele vai agir de misericórdia na sua vida, porque o que Ele exige de você é tão somente obediência. Ah, mas eu conheço um cara que fez e deu certo e Deus o abençoou. O problema dele.
Deus tem lá os seus motivos. A sua postura tem que ser de fidelidade, de obediência. Ok? Terceira coisa que Deus requer de ti. Esse Deus todo-poderoso, grandioso. E eu chamo aqui de consagração. E aí talvez você possa falar, mas santidade e consagração não é a mesma coisa, pastor? É lógico que é uma discussão teológica sobre esses dois termos, mas eu vou tentar aqui, de uma maneira bem simplista, fazer uma diferenciação entre os dois. Então talvez você possa perguntar aí, mas não é a mesma coisa que santificação? Não. Então, de um modo bem simples, vamos lá. É lógico que o meu objetivo aqui não é trazer uma discussão teológica sobre os termos, mas te conduzir à compreensão daquilo que Deus exige de você. Santificação, na minha perspectiva, é retirar as coisas impuras para se relacionar com Deus. É o que Deus fala lá, ó, purificai-vos, lavai a roupa, não toque em mulher. Você retira coisas que são até mesmo, algumas delas, que em determinados momentos são até aceitáveis, mas você tira isso para se relacionar com Deus. Para se achegar a Deus, você precisa retirar isso. Você precisa lavar a sua roupa, você precisa se purificar, você precisa não chegar à mulher. E dentro da situação, da visão completa da Bíblia, retirar todas as coisas impuras. Paulo vai dizer, despir do velho homem. Santificação é isso. Despir do velho homem. Retirar tudo aquilo que não presta da sua vida. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Agora trabalhe tendo com que acudir o necessitado. Você mentia, agora você fala cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, retirar tudo aquilo que você fazia enquanto era descrente. Você satisfazia os desejos da sua carne, você satisfazia a concupiscência dos seus olhos, a soberba da vida. Agora você tira essas coisas porque o seu objetivo é satisfazer a vontade de Deus. Isso é santificação. E consagração. Nessa visão simplista que eu quero trazer para você nesse sermão, é agregar das coisas santas para servir a Deus. Veja, santificação, retirar as coisas impuras. Consagração, agregar das coisas santas. Então, santificação é o processo de despir as coisas impuras. E consagração é o processo de revestir das coisas de Deus, das virtudes que Deus quer. Então, quando você se consagra, você procura fazer do jeito que Deus quer. Você abraça as virtudes que Deus quer que você tenha. Você se enche do Espírito Santo para poder servir ao Senhor melhor. É nesse sentido que eu quero usar o termo consagração. A terceira coisa que Deus requer de você é essa consagração. Agregar das coisas santas para servir a Deus. Vejamos alguns termos aqui em Êxodo 19. Né? Veja aí no verso de número 22, vamos falar aqui do sacerdote. Ele vai dizer assim, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão do quê? De consagrar para que Deus, ou para que o Senhor não os fira. Então veja, a ideia da consagração é agregar as coisas santas de modo que eu esteja apto a me apresentar a Deus, a me achegar a Deus. Consagração é aquele ato de agregar as coisas santas para o serviço a Deus. Os sacerdotes deveriam se consagrar para servir a Deus, porque se eles não se consagrassem e fossem servir ao Senhor, eles seriam mortos. Era preciso consagração. Mas eles já tinham lavado, eles já tinham se purificado, já estavam no processo de santificação, já tinham tirado um monte de coisa errada. Ótimo, mas para servir a Deus, além de retirar aquilo que não presta, você tem que se agregar aquilo que é virtuoso na visão de Deus. Nós vemos então Moisés levando, depois de consagrar o povo, né? Ele leva o povo fora do arraial, verso 17, para o encontro de Deus. Consagrar é estar santo a tal ponto e ao mesmo tempo preparado para se achegar a Deus.
levou o povo ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que não sejam feridos. No capítulo 20, né, nós temos aí os 10 mandamentos, né, e nós vemos justamente versos que nos chamam a atenção para o fato de que o Senhor vai aplicar sanções. O verso 7, de um modo especial, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa é a ideia que Deus chama. E o verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar, no sentido de consagrar ao Senhor. Então o que Deus requer de ti? Primeiro, santidade. Segundo, obediência. E terceiro, consagração. Se agregar das coisas e das virtudes de Deus, revestir-vos segundo o modelo de Cristo Jesus. Como Paulo vai dizer, despir das coisas velhas, do velho homem, e se revestir das coisas do novo homem, criado segundo Cristo, segundo Jesus. Tem gente que foi alcançado pela graça de Deus, até tirou algumas coisas da sua vida para viver em santidade, até está disposto a obedecer ao Senhor, mas ele não se derrama na presença de Deus, ele não se consagra, ele não se reveste das coisas de Deus, ele não cresce nessa comunhão com o Senhor. E Deus requer de você obedecê-lo, servi-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso é consagração. Entrar de cabeça na comunhão com Deus, no serviço a Deus, e fazer o melhor para o Senhor, com zelo, com dedicação. Fazendo a vontade do Senhor como em primazia, como a primeira coisa. Isso é consagração. Colocar o nome de Deus na sua vida como a primeira coisa, como a primícia de tudo. Isso é consagração. Concluindo, irmãos, se realmente queremos demonstrar gratidão e viver em comunhão com o nosso Deus, nós precisamos temê-lo. Temê-lo não no sentido de ter medo, pavor, mas sim no sentido de respeitá-lo como Deus que Ele é. De honrá-lo como o Senhor que Ele é. E de servi-lo como o dono que Ele é da nossa vida. Vou repetir aquilo que disse há pouco. Quanto maior conhecimento você tiver de quem Deus é, mais você terá uma postura de obediência, de santidade, de consagração, fazendo aquilo que Ele requer de você. Demonstramos que sabemos quem Ele é e respondemos corretamente ao que Ele requer de nós, quando em temor nos santificamos, obedecemos e nos consagramos dia após dia ao nosso Deus. Deus vos chega até você não para que o temais, não para que você tenha medo dele, mas para que você, temendo, no sentido de ir honrando, obedecendo, reverenciando, possa viver de tal modo que não pequeis. É isso que vai dizer Êxodo 20, verso 20, que eu faço questão de ler mais uma vez para você. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E Deuteronômio 10. O que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Santidade, obediência e consagração. É o que nós sintetizamos desses versículos todos que o Senhor nos chama a atenção, inclusive o próprio texto de Miqueias, que
eu citei e que gostaria também de ler para você. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É o que nós sintetizamos. Santidade, para andar com Deus você tem que ter. Obediência, amar, justiça, praticar a justiça. E santidade, que é aquilo que o Senhor requer de você e de mim. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida, da minha vida. Que possamos reconhecer a grandeza desse Deus. Porque à medida que nós tivermos o pleno conhecimento do quão grande nosso Deus é, mais agiremos na presença dele com submissão.